E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, olha só, esse vídeo eu dedico para você que vai iniciar um curso de exatas, uma graduação de exatas, tanto matemática, física, química, engenharia, enfim. Pessoal, aqui neste vídeo nós vamos calcular esta integral de duas maneiras, usando as técnicas de integração, que é o primeiro modo, e o segundo modo nós vamos resolver este problema geometricamente, tá bom? E é interessante você aprender dos dois modos. Então vamos lá. Aqui nós temos uma integral, que a gente representa por este símbolo aqui, ó, que é um S esticado, que é a integral da função x ao quadrado mais 7, e o x está variando de 0 até 6. O que significa calcular esta integral desta função aqui? Gente, o primeiro passo é você achar uma nova função que tem como derivada esta funçãozinha aqui, a função x ao quadrado mais 7. Isso é fácil de você encontrar essa função, porque, olha só, como essa função aqui é polinomial, né? Aí você lembra lá. Então aqui, ó, por exemplo, eu quero uma função que tem a derivada x ao quadrado. Essa função tem que ser do terceiro grau. X elevado a 3. Só que se eu deixar só assim, não vai estar certo. Eu vou ter que dividir aqui por 3. Porque aí se eu derivar x elevado a 3 por 3, vai dar x ao quadrado. Não é isso? Eu passo o expoente aqui multiplicando. Vai ficar 3x. Aí tiro 1 do expoente, vai ficar 3x elevado a 2 dividido para 3, que vai dar exatamente aquilo ali. Mas a função que tem como derivada uma constante, ou seja, uma função que tem como derivada 7, é 7x. Se você derivar 7x, a derivada de 7x dá 7. E os limites de integração? Vai de 0 até o 6. E agora, o que eu vou ter que fazer? Vamos aplicar os limites, o limite superior e o limite inferior, e fazer a subtração desses valores, dessas funções aplicadas nesses dois limites. Então, quando eu aplicar aqui, por exemplo, em x elevado a 6, aqui vai ficar assim, ó. 6 elevado a 3, que vai dar 6 vezes 6 vezes 6. Eu vou escrever com 6 vezes 36. Aí dividido para 3. Mais 6 vezes 7, tá? 42. Apliquei no limite superior. Menos, agora eu aplico no limite inferior. Quando eu aplicar no limite inferior, aqui vai ficar 0, porque o x vai valer 0. E aqui vai ser 0. E 0 mais 0 dá 0. Então, quanto é que vai dar aqui? Olha só. Aqui vai ficar, eu vou dividir aqui o 6 por 3, dá 2. Vai ficar 2 vezes 36, isso vai dar 72. 72 mais 42, 114. Então, pessoal, olha só, o valor desta integral aqui é igual a 114. Agora, o que significa dizer isso, pessoal? O que nós estamos calculando aqui na verdade? Quando você calcula a integral de uma função no intervalo, o que você está fazendo é calculando a área sobre o gráfico daquela função naquele intervalo de 0 até 6. Então, eu estou calculando toda essa região aqui, ó, que está embaixo dessa curva azul, no intervalo considerado. Então, uma outra maneira que você poderia fazer para calcular essa área, ou tentar calcular uma área aproximada, é dividir esse intervalo em partes iguais. Eu dividi esse intervalo em 6 partes iguais, mas você poderia dividir em 10 partes iguais, em 20 partes iguais. Quanto mais você dividir esse intervalo aqui em partes iguais, quanto maior for o número de partes, mais próximo será o cálculo que você está fazendo desta área aqui, ó, deste valor. Mais aproximado o valor que você vai encontrar aqui vai ser este. Porque quando eu divido assim, em 6 partes, aqui, por exemplo, dividir em 6 partes iguais, eu posso traçar aqui, ó, esses retângulos aqui, como eu botei, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as áreas desses retângulos e vou somar elas, que eu vou ter uma aproximação da área total sobre o gráfico. Eu quero que você observe que todos esses retângulos, eles têm, ó, base igual a 1. E a área de um retângulo é fácil calcular, é a base vezes a altura. Então vamos calcular aqui essas áreas aqui e somar elas. Ó. A primeira área, a altura aqui, ó, tá vendo? Ó, dá 7. Como a base é 1, a primeira área vai dar 7. Mais a segunda área aqui, ó, dá 8. Como a base é 1, 1 vezes 8 dá 8.
mais terceiro retângulo, ó, tem altura 11, base 1, então a área vai dar 11. Mais este outro retângulo aqui, ó, a altura dele é 16. Mais este outro retângulo aqui, ó, a altura dá 23. Mais este outro retângulo aqui, ó, que a altura está dando 32. E aí, pessoal, se você somar tudo aqui, vai dar 97. Olha só, pessoal. Então, ó, a gente aproximou, a gente fez um cálculo aproximado, a gente perdeu essas áreazinhas aqui. Dessas figurinhas que estão parecendo um retângulo. Um triângulo retângulo, né? Dessas figurinhas que estão parecendo um triângulo retângulo. Então, quanto foi que eu perdi de lá para cá? Olha só. Ora, eu perdi 17. A diferença deu 17. A diferença de 114 e 97, isso aqui dá 17. Ok? Mas aí, se eu quiser um valor mais próximo ainda, aqui é o objetivo 97, mas se eu quiser um valor mais próximo disso aqui, considere essas áreazinhas aqui, ó, essas figurinhas aqui, como sendo triângulos retângulos. E todos esses triângulos têm base medindo 1. Pode ver, ó, uma unidade. Ó, a base desses triângulos vale 1. Então, vamos calcular essas áreazinhas aqui. Do primeiro triângulozinho, que é este bichinho aqui, ó, a altura dele está indo do 7 para o 8, variou uma unidade. E a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido para 2. Ou seja, vai dar a altura aqui, ó, é 1, e 1 dividido para 2 dá 0,5. Mas, agora vamos para esse outro triângulo aqui, ou para esta outra figura que eu estou aproximando para um triângulo. A altura está variando do 8 para o 11. Varia 3. Como a base é 1, aí vai ficar 3 dividido para 2, dá 1,5. Vamos para o outro triângulo, que é este aqui, ó. Do 11 para o 6, 5. 5 dividido para 2, 2,5. Vamos agora para este aqui. Do 16 para o 23 dá 7. 7 dividido para 2, 3,5. Agora aqui, ó. Do 23 para o 22, para o 32, variou quanto? 9, né? E 9 dividido para 2 dá 4,5. E por fim, este aqui. Do 32 para o 43 dá 11. 11 dividido para 2, 5,5. Então, se você somar essas áreazinhas aqui, aproximando elas a um triângulo retângulo, é só fazer essa somazinha aqui. Isso aí vai dar 18. Dá 18. Ora, pessoal, mas a diferença não tinha dado 17? Sim, mas quando você aproxima aqui para triângulo, para ser triângulo, isso aqui teria que ser reto, ó, uma reta. Está fazendo curva assim, ó. Não é triângulo porque está fazendo curva assim. Então, essa curva aqui, ó, essas áreas são menores do que a área do triângulo, porque para ser triângulo teria que ser reto aqui. A gente estaria perdendo uma área aqui. Então, por isso que deu maior. E aí, se eu pegar agora, se eu pegar aqui 97 e somar com aquele 18 ali, isso vai dar 115. Então, pessoal, ó, é uma boa aproximação. O 114 por 115 foi uma boa aproximação. Aqui é o valor exato desta área. É 114. Já aqui é um valor aproximado, porque, claro, eu reparti essa região e fiz a aproximação de figuras aqui. Mas está aí para vocês a interpretação geométrica do cálculo de integral.